Olá, alunos 20FC01, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aí revisando todo o nosso conteúdo online, né, de primeiros socorros que a gente viu até agora. Fiquem aí ligadinhos para aquelas questões, aqueles assuntos que vocês não conseguiram pegar direitinho. Hoje é a oportunidade da gente revisar, colocar em dia aí tudo que a gente viu no conteúdo de primeiros socorros, nesse módulo bem bacana, que eu particularmente adoro. Então, hoje é a oportunidade da gente rever esses conteúdos, tá certo? Conta aí com o apoio de vocês, vão fazendo as anotações, as dúvidas que vocês sentirem que tá tendo, vão anotando, porque eu vou estar já disponível no WhatsApp para tá tirando todas essas dúvidas de vocês. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Toda a revisão do módulo de primeiros socorros. Vamos ver a revisão dos sinais vitais, da página 11 a 14, abordagem primária, queimadura, choque elétrico, animais peçonhentos, convulsão, pressão arterial e glicemia capilar, tá certo? E aí, quem lembra aí o conceito de sinais vitais? Eu falei muito sobre isso. Muitas de vocês vão responder, é temperatura, é pressão, é respiração, né? E aí eu venho dizer para vocês, isso aí são os sinais vitais. Eu quero saber o que são sinais vitais, qual é o conceito. E aí o conceito eu trago, sinais vitais são aqueles que evidenciam funcionamento, mas também as alterações do nosso corpo humano, da nossa função corporal. Ou seja, são indicadores de vida. E aí sim, quais são os sinais vitais? Pressão arterial, pulso, temperatura e respiração, que a gente já aprendeu aí como é que se afere, como é que se verifica cada um deles. Foi nossa primeira aula, nosso primeiro conteúdo online. Vão relembrando aí. Depois eu falei um pouquinho, entrei na parte de abordagem primária, mas antes disso eu falei um pouquinho do perfil de um socorrista. E a gente falou muito que para o socorrista ele ter essa função, ele precisa sempre manter a tranquilidade. Não adianta socorrer alguém e estar mais nervoso do que a vítima, né, o paciente. E para que a gente tenha segurança na hora de socorrer alguém, eu preciso pensar que, em primeiro lugar, é a minha segurança, depois, em segundo lugar, é a segurança da equipe e, em terceiro lugar, que vem a vítima. Muitas pessoas acham que isso é invertido, que o primeiro lugar é a vítima. Se eu estou socorrendo alguém, o primeiro lugar tem que ser a vítima. Não, porque eu não quero me tornar uma segunda vítima. Não é verdade? Então, primeiro lugar, eu. Segundo lugar, minha equipe. E terceiro lugar, a vítima, tá certo? Tenho que ter, se eu sou socorrista, um perfil de líder. Eu preciso delegar funções. Quando eu estiver próximo, numa cena de primeiros socorros, numa cena de um acidente e que tem muitos curiosos no local, eu posso estar delegando funções para eles, para que eles, no lugar de atrapalhar, me ajudarem. Você fica responsável por... Liga você para o SAMU, enquanto eu estou aqui tentando manter a calma do paciente. Você vai procurar alguma coisa para fazer sombra para essa vítima, você afasta os curiosos que estão querendo, né, ficar em cima, atrapalhando, você tenta avisar para as pessoas que não podem estar filmando, que não é legal. Então, isso é ser líder, é delegar funções, tá certo? Também precisamos dar preferência na hora do atendimento, se tem mais de uma vítima, aquelas vítimas que estão necessitando de maiores cuidados, né, que estão correndo mais risco, tá certo? Então, a gente prioriza essas vítimas. Priscila, diga um exemplo aí. Vamos supor que tem 3 vítimas no local. Uma tá com massa encefálica no chão, a gente já vê que aquilo ali, a gente não tem mais jeito. Então, eu vou estar ainda fazendo alguma coisa, sabendo que tem outro que está sem pulso, que precisa imediatamente que eu reanime essa pessoa. E tem outro que está com pulso, mas está meio inconsciente. Ou seja, qual é a minha prioridade? O que está sem pulso para eu reanimar, tá certo?
E, por último, a gente não pode deixar que ninguém movimente a vítima para não ter um segundo trauma. Isso é mais do que batido, mais do que falado, mas ainda tem muita gente que comete esse erro. Vamos relembrar aí as siglazinhas, né, da abordagem primária, que eu falei que é o CABID, para ninguém esquecer. Mas precisamos saber o que significa cada letrinha dessa. Então, o C, gente, só para relembrar, lembra que a primeira coisa quando a gente se depara com uma vítima, né, acidentada, a gente tem que fazer o quê? Verificar o pulso. O melhor pulso a se verificar numa situação de primeiros socorros de acidente é o pulso carotídeo, tá certo? Depois a gente vai fazer o controle cervical, ou seja, deixar a vítima em posição neutra para que ela não fique movimentando e ter um segundo trauma. Também viabilizar as vias aéreas, ou seja, facilitar a respiração, ver se não tem nenhuma obstrução, nenhum objeto dentro da boca. Claro que tudo isso com luvas, tá certo? Respiração, eu vou observar a elevação do tórax da vítima, se tá tendo elevação, se ela tá conseguindo respirar. Se não tiver, a gente precisa ambusar o paciente, ou seja, promover a ventilação. Não é indicado fazer respiração boca a boca se a gente não conhece o paciente e se não tiver a proteção adequada. D, avaliação neurológica, que é aquele que a gente vai avaliar a resposta ocular, se a pessoa está abrindo os olhos, né? Se ela tem essa resposta ocular. A resposta verbal, se ela fala. E a resposta motora, se ela tem movimentos. E por último, a exposição da vítima, saber como é que a vítima está, se tem algum ferimento grave, alguma hemorragia, tá certo? E ter o cuidado com a exposição dessa vítima em relação ao pudor dela, a privacidade. Choque elétrico. Qual é a recomendação que temos que fazer? Qual é o que é a questão dos primeiros socorros que a gente tem que realizar quando uma vítima, né, quando uma pessoa se acidenta com eletricidade? O que é que a gente tem que fazer? Primeira coisa, desligar a chave geral, a fonte. Não adianta a gente mexer na vítima se ela tá com corrente elétrica ainda em cima dela, um fio de repente que tá lá cheio de corrente elétrica. Eu vou acabar me acidentando também. Então, o ideal é a gente cortar, desligar a chave geral, tá certo? Da vítima. Se ela teve uma parada respiratória ou cardiopulmonar, que a gente chama uma parada cardíaca e respiratória, a gente precisa realizar a reanimação, que a gente vai fazer 30 massagens e 2 ventilações. Verifica o pulso, se ela tá com os batimentos. Se não voltou, continua com as massagens e as ventilações, tá certo? Se tiver algum ferimento, porque às vezes o choque pode ser tão grave que pode ter hemorragia, a gente deve fazer a compressão, claro que com luvas, tá certo? E encaminhar para o hospital, né? Pode ter queimaduras, aí a gente precisa tratar, tá certo? Entrando agora na questão das serpentes, das cobras aí que a gente viu. Não foi? A gente falou da jararaca, falou da cascavel e da cobra coral. Conseguimos diferenciar elas através dos sintomas, né, que cada uma delas acabam causando num paciente, numa vítima de mordida dessas cobras, né? E aí a gente viu que a jararaca ela tem uma importante função nos sintomas locais, né? Nos efeitos locais. O que é que vai acontecer? Vai ter edema. Edema é um inchaço. Vai ter hemorragia no local, dor, tá certo? E ainda pode ter necrose, certo? As outras não vão ter praticamente nenhum sintoma local, tá? Manifestações hemorrágicas, só a jararaca que vai ocasionar essa hemorragia de forma sistêmica, tá certo? Neurotoxicidade, eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou que a cascavel e a coral, ela deixa a pessoa com a paralisia
né, facial, fica com aquele olhar diferente. Então, ela mexe com a questão neurológica do paciente, tá? Mioglobinúria, a presença da mioglobina na urina, que fica uma urina bem escura, da cor de Coca-Cola. Não sei se vocês lembram disso, tá? Então, é a cascavel que vai estar ocasionando esse problema na urina, tá? Injúria renal. Se eu falei que a cascavel, ela causa esse problema na urina e também, eu não sei se vocês lembram, mas a jararaca, ela também pode ocasionar hemorragia, tá? Presença de sangue na urina. E aí, se mexeu com a urina, vai mexer com a parte renal. Então, injúria renal vão ser essas duas que eu falei, jararaca e cascavel, tá certo? Parada respiratória. Lembra que eu falei que a cobra coral ela tem uma característica nos sintomas que ela pode paralisar o músculo diafragma, ocasionando essa parada respiratória. Então, reforcei aqui, trouxe para vocês de novo os sintomas que essas cobras acabam fazendo. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Sim, outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês. Animais peçonhentos. Animais peçonhentos são aqueles que possuem a peçonha, a presa, que tem o poder de inocular o veneno. Animais venenosos não necessariamente são peçonhentos, lembrem disso. Animal peçonhento é aquele que possui presa, a peçonha, tá certo? Quais são os primeiros socorros, gente? Eu posso lavar com água e sabão, tá certo? A mordida dessa serpente. Elevar o membro para promover a circulação. De preferência, levar o animal para a identificação dele, para a gente poder fazer a sorologia, tá? Para a gente poder fazer a questão do soro. E aí vai para o hospital. Não deve fazer o torniquete, não deve colocar leite nem água, jogar água para diminuir a questão do veneno. Isso é um mito, tá certo? Então, isso não existe. Vamos falar um pouquinho, relembrar a questão da convulsão. Quais são os primeiros socorros que a gente deve realizar numa vítima que está convulsionando? E aí? Tentar evitar a queda desamparada. Por quê? Porque às vezes a pessoa que vai convulsionar, às vezes até sinaliza. E aí a gente tentar fazer com que ela não caia de forma brusca no chão, para não ter um trauma, né? Uma lesão aí craniana, encefálica, enfim. Afastar os objetos que possam machucá-la, porque quando ela começa a se debater, pode ter algum objeto próximo que ela possa estar vindo a se machucar. Afastar, né, proteger a cabeça, isso é extremamente importante, então a gente colocar algo mais confortável ou tentar mesmo fazer com que ela não fique batendo a cabeça, afrouxar as roupas, às vezes está com gravata, que pode fazer com que ela se sufoque no movimento. Lateralizar o rosto é de extrema importância para que ela não broncoaspire aquela secreção que muitas vezes eles liberam. Não conter o movimento, eu vejo muito isso. Pais ou familiares ou alguém conhecido tentando conter a vítima, segurar a vítima para ela não se debater. Não deve fazer isso, tá certo? Esperar acabar a convulsão, tentar acalmar a vítima, né, depois desse acontecimento e analisar, perguntar se ela tomou a medicação, se ela tem sempre isso e qualquer coisa, se necessário, levar para o hospital, tá certo? E sempre ter o cuidado com a privacidade desse paciente. Combinado? Então, relembrando aí os primeiros socorros de convulsão, tá? Queimaduras. Quem lembra das queimaduras, gente? Temos algumas fontes, né? Que a queimadura ela pode ser por fonte térmica, por fonte química e elétrica. Térmica, por exemplo, se queimar com água quente. Química, um produto químico que é corrosivo, que causa queimadura. E elétrica, a gente já até falou da questão do choque elétrico, que pode estar ocasionando queimaduras também.
E aí a queimadura de primeiro grau, ela é caracterizada com vermelhidão, ardência, dor no local. Vai atingir a primeira camada da pele, que é a epiderme. A queimadura de segundo grau, ela vai ter a presença de bolha, essas mesmas características, mais a presença da bolha, tá? E ela vai atingir a derme, a epiderme, que é a primeira camada, e a derme, que é a segunda. E a de terceiro grau, gente, é uma coisa mais grave, onde vai estar, podendo chegar até o osso, certo? Uma característica de terceiro grau é que pouca ou nenhuma dor, porque lembrar que ela vai queimar as terminações nervosas, que faz com que a gente sinta dor. Então, ela queima, a gente perde a sensibilidade, tá certo? Isso é bem importante vocês lembrarem quando se fala de queimadura. A regrinha dos 9, lembra que eu falei que é para saber quantos por cento o corpo foi queimado, que a gente fala de extensão da queimadura, tá? Então, a regra dos 9, ela serve para avaliar quantos por cento o corpo foi queimado. Não se preocupem que isso a gente vai fazer quando voltar, eu vou fazer algo bem prático com vocês, tá? E agora a gente vai falar de hipertensão. Hipertensão, gente, o que significa hipertensão? Como já está dizendo o termo, hiper é uma super tensão nas paredes das artérias, ou seja, é uma pressão, gente, muito forte na parede das artérias. Devido ao quê? Muitas vezes por uma obstrução das artérias. Então, esse sangue que estava passando aqui não vai passar com tanta facilidade, vai ter dificuldade ao passar nesse vaso sanguíneo. Então, por isso que a pressão fica elevada, porque ela tem dificuldade, tá certo, de passar na parede dessas artérias. Então, resistência que as artérias oferecem é a passagem do sangue. Então, isso que é hipertensão. Quais são os sintomas da hipertensão? A maioria dos casos, gente, não tem sintomas nenhum. Por isso, nossa preocupação, porque às vezes a pressão tá lá em cima e a pessoa não sinaliza nenhum sinal. Não tem nenhum sintoma, desculpa. Então, dores de cabeça, tontura, sangramento nasal é um dos sintomas também, tá? De hipertensão. Cansaço, rubor facial, que é a vermelhidão. Vômitos, falta de ar e visão borrada são alguns sintomas da hipertensão. E, por último, a glicemia capilar. Lembra que a gente falou, né, faz, eu acho que 2 aulas atrás, a gente falou da questão da glicemia, que é um teste para verificar a quantidade de açúcar que tem no sangue. Lembra que eu falei? Ele não vai dar um diagnóstico da diabetes, mas ele vai dar um controle para aquelas pessoas que são diabéticas, tá? Eles podem sinalizar para a gente buscar em um exame complementar, porque ele não dá o diagnóstico certo que a pessoa está diabética, mas é um sinal de alerta, tá? E aí, só para vocês lembrarem a questão dos valores de referência, até 99 em jejum de 8 horas, a gente considera normal, até 99. Depois disso, um alerta. E pós-prandial, que é a questão da pós-alimentação, quando não se está em jejum, até 139. Combinado? Então, fica aí, coloquei aqui, até 99 em jejum e 139 pós-prandial, tá? Pós-alimentação. Não esqueçam disso. Para a gente finalizar, eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão aí, relembrado tudo que a gente estudou nesse módulo. Eu trouxe aqui 2 questões que vão estar presentes na nossa atividade, tá certo? Eu coloquei aqui, no que diz respeito a queimaduras, assinale a opção correta. A queimadura de primeiro grau atinge camadas mais profundas da pele, ou seja, todas as camadas da pele, apresenta dor, bolhas e inchaço. Será, gente, que a de primeiro grau tem presença de bolha e atinge todas as camadas da pele? Não sei. A queimadura de terceiro grau atinge todas as camadas da pele, podendo chegar aos ossos. Apresenta pouca ou nenhuma dor, certo? E aí, isso tá certo ou errado?
Não sei. Vamos tentar relembrar. A queimadura de segundo grau atinge as camadas superficiais da pele, apresenta vermelhidão e dor suportável. Lembra que eu falei que a de segundo grau apresenta bolha? Pois é. No tratamento de queimaduras é indicado estourar as bolhas que surgirem e tratá-las com creme dental. O que é que vocês acham? Olha, dá para responder bem bacana essa aí. No atendimento de primeiros socorros, a ordem de segurança é primeira equipe, segundo eu, terceiro vítima. A gente falou isso, de ordem de segurança. Primeiro vítima, segundo eu, terceira equipe. Primeiro eu, segunda equipe, terceiro vítima. Primeiro eu, segunda equipe primeiro vítima, segunda equipe e terceiro eu. E aí, qual é a ordem de segurança adequada quando se fala em primeiros socorros? Eu acho que dá para a gente responder de forma bem bacaninha. Qualquer dúvida, volta o vídeo, presta atenção na minha fala e aí vocês vão conseguir responder de forma bem bacana, tá certo? Por favor, entreguem no prazo. Vocês têm aí 7 dias para realizar essa atividade. Eu preciso que assim que vocês terminarem de assistir, já façam a atividade, porque a gente já fica tranquilo em relação a contabilizar a frequência de vocês. Tirem, né, hoje, a segunda-feira, para realizar essa atividade, tá certo? E para assistir a aula de vocês. Peguem o horário da aula de vocês para realizar isso. Combinado? Deixo aqui meu abraço. Meu próximo conteúdo online, gente, vai entrar o módulo de cosméticos, certo? Para vocês. E aí, a gente finaliza aqui com o módulo de primeiros socorros. Combinado? Então, minha mensagem final e meu agradecimento por estarem comigo compartilhando aí saberes. Adorei poder estar com vocês esses momentos de aula, né? Se a gente espalhar coisas boas por onde passar, a vida se encarrega de trazer outras melhores ainda. Eu espero que vocês tenham recebido boas energias, pensamentos positivos, aulas maravilhosas e para que vocês possam estar aí espalhando muito amor, assim como eu estou fazendo para vocês. Um beijo e até mais, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!